não só nos processos de execução penal, mas também nos processos de conhecimento na área criminal, naquela etapa que antecede a condenação, no momento do julgamento da pessoa que é levada à justiça em razão de uma ação criminal. E só para falar da área criminal sem envolver a matéria civil, que na área de segurança pública eu pessoalmente entendo, assim como muitos pesquisadores, que há muito por se fazer em termos de prevenção, né? Mas voltando à questão da execução penal, esses apontamentos, essas buscas, essas constatações feitas pelo Conselho Nacional de Justiça mostram um sistema de justiça falho. Se a Defensoria Pública não está estruturada de forma suficiente, nós temos um Ministério Público que deve atuar como fiscal da lei e, evidentemente, não permitir prisões arbitrárias, prisões excessivas. O Ministério Público, às vezes, atira primeiro e pergunta quem é depois também, né? Então, ele pode, ao invés de denunciar, inocentar uma pessoa acusada? O Ministério Público, em tese, ele cumpre dois papéis na área criminal. Ele cumpre o papel de acusador, na quase totalidade das ações penais, mas também cumpre ou deveria cumprir o papel de fiscal da lei, de acompanhar o cumprimento da lei, se ela de fato está sendo observada e cumprida. E, lamentavelmente, este segundo papel é muito falho na atuação do Ministério Público. Lamentavelmente, porque prisões excessivas podem ser estancadas e esta violação à liberdade pode ser afastada de ofício pelo próprio magistrado ou por um requerimento do próprio Ministério Público ante a uma eventual deficiência da defesa. Evidentemente, é muito lamentável que a defesa seja insuficiente, seja carente. Nós estamos trabalhando para que todas as defensorias públicas estejam suficientemente estruturadas. E é interessante apontar que aqueles que possuem advogado contratado pela sua família, após o processo de condenação, em regra, os advogados deixam esses casos e essas ações passam, então, à atuação da Defensoria Pública. Nós temos uma pergunta de telespectador. Mais policiais na rua resolveria o problema da segurança? Professora Adriana, o que você acha? Não bastam mais policiais na rua. É fato que o policiamento ostensivo ele tem um caráter preventivo, porque se a pessoa vê uma viatura de polícia perto, ela talvez deixe de cometer um crime. Mas essa atitude, isoladamente, já se mostrou ineficaz, porque toda a nossa política de segurança, seja do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, ela sempre foi muito baseada nisso. Mais polícia, mais equipamento, mais viatura. E isso não mudou o cenário de uma forma geral. Mas existe um déficit de policiamento? Não existe um déficit de policiamento em alguns estados, não. O que existe é um mau gerenciamento desse número de policiais. Então, às vezes, você tem, por exemplo, vou falar do município de São Paulo. Você tem, pelos dados da ONU, o número de policiais por população no município de São Paulo ele é perfeito. O problema é onde está essa polícia. Ela está muito mais em alguns bairros e muito menos em outros bairros. E esses números, esses dados, vocês vão levar para a conferência? Isso vai ser debatido na conferência? A conferência ela tem um outro escopo. Esse número ele não vai ser apresentado desta forma. Ele vai ser apresentado em formas de propostas de melhor gerenciamento, de melhor gestão. O que acontece na gestão da segurança pública, que é muito diferente da gestão das outras áreas, é que ela, durante muito tempo, ficou restrita só às instituições policiais, não obstante a pressão da sociedade para mudar isso. Pesquisas acadêmicas revelavam ineficácia, ineficiência em várias ações. Mas aí não tem que haver um meia-culpa, principalmente da sociedade, das organizações de direitos humanos, porque se associou tanto segurança pública à repressão no regime militar, durante o período da ditadura, que, de certa maneira, se construiu um discurso até meio permissivo
em relação à criminalidade, à marginalidade, à contravenção. Isso está, inclusive, na música popular brasileira, isso é muito evidente. Não é preciso, de certa maneira, rever esses conceitos? Eu acho que os conceitos eles foram sendo revistos. Um fato é que, quando terminou a ditadura, não se tocou no artigo 144 da Constituição, diferente dos outros artigos que trazem os outros temas, eles avançaram muito numa sociedade democrática. A polícia ela foi mantida, o que trata da segurança pública, ele foi muito mantido igual ao que era na época da ditadura. Num primeiro momento, se acreditou isso, eu acho que a sociedade civil, as universidades tiveram, sim, um pouco de problema, que bastava uma nova carta constitucional para mudar o regime. E a realidade se mostrou diferente disso. Então, um primeiro momento, o papel da denúncia ele foi muito importante. Mas já há muitos anos, eu falei aqui no começo, quando estávamos ainda, que eu trabalho desde 1993 com o tema. Então, são 16 anos que nós estamos apontando para soluções, mas não fomos ouvidos até hoje. Essa é a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública em 20 anos de Constituição. Doutor ouvidor das polícias de São Paulo, por que ela não é ouvida? Nós temos uma cultura autoritária. Até conversava com um colega aí, antes de nós virmos para cá, de que a sociedade nunca foi ouvida na feitura, na elaboração das políticas de segurança pública do Estado, dos Estados, né? E pela primeira vez isso está acontecendo. E essa cultura autoritária precisa ser desconstituída. Precisamos resgatar o direito que o cidadão tem e que delegou ao ente chamado Estado para fazer a segurança pública. Hoje há uma inversão. É como se o Estado estivesse dando direito a você. O Estado não pode dar direito a você porque você tem direito à segurança pública. Você demandou o Estado. Precisamos reconstituir esse direito que o cidadão tem. E essa é a hora de nós, mesmo tardiamente, começarmos a fazermos, a darmos nossa contribuição para a política pública de segurança que nós queremos. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com 3-1 aqui na TV Brasil. O assunto dessa semana é segurança pública, a preparação da Conferência Nacional de Segurança Pública. Participam desse nosso debate o subdefensor-geral da Defensoria Pública de São Paulo, Vitor Maximiano, o ouvidor das polícias de São Paulo, Luiz Gonzaga Dantas, e a socióloga e secretária-geral do Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo, Adriana Locke. Nós vamos abrir este bloco com mais uma pergunta de telespectador. O que a educação tem a ver com segurança? A educação só tem a ver com a segurança porque o conhecimento faz a diferença entre os povos. Nenhuma sociedade se desenvolveu sem ter educação. Por isso que ela é fundamental, especialmente quando você paga um cidadão para fazer a segurança de um Estado. Então, ele precisa ter educação, ter instrução, ter cultura de cidadão. E essa educação é a que nós defendemos para as polícias, puxando a brasa aqui para a sardinha aqui da polícia. Ela deve ter a educação do topo, porque vai tratar com você e você é quem paga a ela. Então, com esse conhecimento que ela adquiriu, com essa instrução que ela adquiriu e com a cultura que ela deve ter, a cultura cidadã, é que a educação vai fazer toda a diferença quando esse policial estiver no trato com o cidadão, com a cidadã. Então, por isso que a ouvidoria defende que a educação aí é fundamental.